Olá, bem-vindos à nossa aula de redação. O assunto da aula de hoje é conto psicológico, né? Esse assunto, assim, costuma ser bastante aceitável, né? Principalmente, vamos dizer assim, falo no público adolescente, mas no público geral, né? Público jovem, todos. Afinal, quem não tem, assim, pensamentos, coisas que não consegue explicar e às vezes não consegue pegar e exteriorizar aquilo. Vamos aqui ao conto psicológico. Ó. Conto psicológico. Antes de iniciarmos a leitura desse ponto, temos que ver o seguinte, vou fazer algumas perguntas para você que está assistindo agora a essa aula. Bom, você já se sentiu estranho em algum momento de sua vida? Você tem sentimentos que às vezes o deixa solitário, pensativo, confuso? Bom, todos nós em algum momento temos esse tipo de pensamento, né? Esse sentimento que vem incomodar, né? Fica aquela coisinha ali querendo pegar e se exteriorizar. Bom, observando esses tipos de sentimentos, né? Esses pensamentos que estão assim em todo ser humano, que mexem, né, com a emoção e causam esse estranhamento em situações diversas, que os escritores de contos psicológicos usam, certo? Os escritores de contos psicológicos, eles costumam pegar e usar esses pensamentos confusos, né? Essa sensação de pessoa solitária, né? Para poder criar os seus contos. E esses escritores, eles fazem com que o leitor mergulhe na subjetividade, nessa subjetividade dos personagens e muitas vezes se identifique com eles, ok? Então vamos aqui a esse ponto, ó. O conto psicológico é uma narrativa cujo fator principal sempre está relacionado a lembranças e emoções dos personagens. Há a possibilidade de o enredo não seguir uma ordem linear e o espaço onde acontece a narrativa é marcado pelo ponto de vista de como as experiências são apreendidas pelo personagem. Bom, no conto psicológico, não importa o meio em que aquela pessoa vive, né? Diferente do conto social que você já estudou aqui na aula passada, né? O conto psicológico, ele vai valorizar o indivíduo, ok? Vai valorizar suas emoções, suas lembranças, tá? Ele não vai pegar e se preocupar tanto com o meio em que vive, e sim com as lembranças e emoções que aquele personagem teve naquele meio. Ele vai se preocupar então com o interior e não com o exterior, ok? Ele vai se preocupar aquele interior, né, aqueles sentimentos que estão ali presos dentro daquele indivíduo, ele, ao ser exteriorizado, ele está ali sendo um resultado de algo interno, ok? Não o contrário. Bom, quando eu falo aqui nessa possibilidade do enredo não seguir uma ordem linear, quer dizer que ele não segue um tempo cronológico, aquele tempo cronológico que vai ser certinho, vai falando o início, vai falando o meio, vai falando o fim. Não, às vezes pode começar com o final, para depois, de repente, ir para o início. Depois. É uma coisa que parece um sonho. Quando você tem um sonho e você vai contar, né, sobre o seu sonho, muitas vezes você começa contando o final do seu sonho porque você pegou e não lembrou aquilo naquele momento. Daqui a pouco, quando você está contando a parte daquele seu sonho, você vai lembrar lá e não, aconteceu isso antes. Então, o conto psicológico, ele se compara a um sonho, certo? Quando você vai contar.
Então, ele segue uma ordem não linear, ok? E o espaço que acontece a narrativa, ele é marcado pelo ponto de vista das experiências que são apreendidas pelo personagem, ou seja, aquele exterior, né, como eu falei para vocês, aquele exterior está acontecendo devido a algo que está no interior do indivíduo. Então, para que haja essa compreensão do exterior, tem que se pensar no interior. O que está passando ali na cabeça daquele indivíduo, ok? Então, vamos aqui à nossa próxima tela. Tá falando aqui, ó, conto psicológico, mais algumas características desse conto, ó. O conto psicológico, voltei aqui sem querer, gente, desculpa. O conto psicológico apresenta uma dualidade de enredo que permite narrar fatos por meio de fatos externos, ok? Então, vão narrar fatos internos por meio de fatos externos, né? Como eu falei já aqui para vocês, aquele fator externo, ele vai estar ali por conta de algo que está no interior do indivíduo, certo? Por causa do inconsciente dele, ok? Esse conceito, né, de inconsciente, né, que é o que nós temos dentro da gente, dentro da nossa mente, né, o que está acontecendo ali, ele foi formulado por Freud. Em 1856 a 1939, ele ficou trabalhando nesse conceito aí de inconsciente. Ele constitui um novo autorretrato para o indivíduo, que passou a buscar, desde então, uma compreensão da vida interior, certo? Para você entender o exterior, você antes tem que entender o interior, ok? Essa perspectiva psicológica influenciou na literatura produzida no início do século XIX ao século XX e acabou refletindo essa dualidade em diferentes gêneros, certo? Entre eles, o que nós estamos estudando agora, o conto psicológico, certo? Então, aqui, o outro ponto vem falando aqui, ó, a narrativa psicológica é escrever em consciência, né? Ou escrever um fluxo de consciência. É como instalar uma câmera na cabeça do personagem, retratando fielmente sua imaginação, seus pensamentos, certo? É como se você pegasse ali e colocasse aquela câmera na cabeça daquele personagem seu. Você vai conseguir ver na hora que você estiver construindo um conto psicológico. Você vai ter que pegar e se colocar como se você fosse ali a consciência, ou melhor, o inconsciente daquela pessoa, para conseguir pegar e retratar, relatar, né, construir um conto psicológico. Como pensamento, a consciência não é ordenada, ok? Nossa consciência ela não é ordenada. O texto, fluxo de consciência, também não é. Ele pode estar presente, passado, juntos ali, né? Como você pode estar narrando algo que aconteceu, que já está narrando algo, né? Algo do passado, e ao mesmo tempo está ali vivenciando o presente. Então, essa constância de presente e passado, elas vivem ali, ó, lado a lado. Essa realidade e desejos, né, estão ali na experiência de conflitos, né, que é aquela realidade versus o meu desejo, anseios e reminiscências, falas e ações se misturam nessa narrativa, num jogo desarticulado, descontínuo, numa sintaxe caótica, né, apresentando as reações íntimas da personagem, fluindo diretamente da consciência, livres e espontâneas, certo? Vem essa enxurrada de ideia na hora que você está ali entrando na mente da sua personagem. Bom, quando eu falo entrando, é como se o autor largasse a personagem, deixando-a entregue a si mesma, as suas divagações, resultando um texto que lembra associação livre de ideias,
de feitio incoerente, desconexo, sem os nexos ou em lances sintáticos de um texto bem comportado, ok? Aí aqui eu venho falando para você. No fluxo de consciência, o pensamento simplesmente flui, pois os personagens não pensam de maneira ordenada, de maneira coerente, tá? Então, nesse fluxo, acontece que por que ele acontece? Porque o texto, ele é como se, ali quando você está narrando, né, quando você está ali naquele inconsciente colocando, é como se ele se apresentasse sem parágrafos, sem pontos, né, fosse algo assim ininterrupto, numa palavra caótica, ok? Aí cabe ao escritor desse conto psicológico fazer aquela organização, né? Porque as ideias, vem aquela enxurrada de ideias sem parágrafos, sem nada, mas aí, lógico, você passando para o papel, você tem que dar uma organizada ali. Bom, vamos à próxima tela. Vamos à nossa próxima tela, né? Aqui eu coloquei essa imagem, né, dessas setas, porque para poder representar o que para vocês, ó, para poder lembrar o que a você. Essa variação de presente, passado, futuro, elas ali intercalando, né, aquele vão das ideias, né? Aquele fato está sendo narrado, a pessoa que está narrando, ela está ali no presente, falando de algo que aconteceu no passado e pretendendo um futuro, certo? Então, esse conto psicológico, você tem que compreender que é um entrar na mente do personagem. Então, ao construir ou ao analisar, né, fazer a interpretação de um texto psicológico, você tem que pegar e estar ciente disso. Você não vai pegar e apenas fazer aquela leitura das palavras que estão ali bem visíveis a você. Você vai pegar e vai tentar fazer uma leitura entre linhas. O que é essa leitura entre linhas? Você vai conseguir ter aquela compreensão do que o texto, do que se trata aquele texto, tá bom? Bom, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de fazer os exercícios que foram deixados, né, para que você fizesse, tá? Em caso de dúvida, entre em contato, deixe a mensagem lá no nosso grupo. Bom, até a próxima aula. Tchau, tchau.